Os irmãos dizem amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Quando Deus me curou de um espírito chamado religiosidade demasiada, eu comecei a estudar o Evangelho da Graça e nele entender um pouco melhor sobre a pedagogia e a metodologia de Jesus Cristo. E às vezes é difícil entender a pedagogia de Jesus porque ela é muito simples. E a simplicidade às vezes ela é confrontadora. E talvez esse seja o maior segredo de Jesus na excelência do seu ministério. A simplicidade atrelada à profundidade. Jesus era muito profundo e muito contundente, mas ao mesmo tempo muito simples. Jesus entendeu uma coisa que todo orador de púlpito e fora de púlpito precisa entender: é que as pessoas só serão tocadas por aquilo que elas compreendem. Então é por isso que Jesus falava de semente para agricultor, de ovelha para pastor, e usava realidades externas para confrontar realidades internas. E as pessoas entendiam o que Jesus dizia. Mas os maiores ensinamentos de Jesus são aplicados quando ele não diz nada, porque é a metodologia dos seus passos. Pois os passos de Jesus não seguem um organograma teológico e nem cronológico, mas pedagógico. Então, às vezes, Jesus tinha uma maneira de ensinar para os discípulos coisas da maneira como ele se movimentava, como ele se comportava, para a maneira onde ele ia. E quando a gente começa a entender a historicidade por trás do capítulo 5, a gente percebe que tudo começa com a festa dos judeus. E isso é controverso, porque Jesus, como tendo sangue judaico, abandona a festa para ir para o âmbito da desgraça da vida de algumas pessoas. E talvez os discípulos não entendessem porque Jesus entra na contramão do que é comum entre eles, porque está abandonando uma festa onde ele faz parte. O Santo Agostinho disse, ele disse que a ovelha nunca vai num lugar que o seu pastor não tenha ido primeiro. Existem lugares que a igreja está indo hoje porque Jesus foi primeiro, e a presença dele nos atrai em alguns lugares. Assim como muitas vezes Jesus rompia fronteiras para em alguns lugares, e as multidões que acompanhavam Jesus não entendiam a pedagogia dos seus passos, mas simplesmente seguia. Essa é a ideia. Às vezes eu não consigo entender porque Jesus está indo, mas o que foi aplicado aqui é sobrenatural. Existem coisas que eu vou compreender para fazer, mas existem coisas que eu só vou compreender depois que eu fazer. Então, em alguns lugares eu não vou entender porque Jesus está indo e o motivo dele estar entrando, mas eu o acompanho, porque sei que Deus tem sempre um propósito maior do que a minha própria expectativa. Deus é assim. Então Jesus poderia ter escolhido o âmbito da festa, mas escolhe um lugar cuja porta não condiz com a realidade de quem está do outro lado. Mancos, aleijados, paralíticos e ressecados. Mas há uma nomenclatura na porta: porta das ovelhas. A gente sabe que a porta em que os sacerdotes passavam para lavar as vísceras dos animais, quando eles estavam ali no ato do sacrifício, mas o nome na porta já indica a realidade da identidade espiritual de quem está do outro lado. Deus tem uma maneira de fazer uma leitura das nossas vidas que ninguém faz, porque as pessoas chamam paralítico, manco e ressecado, mas para Jesus continua sendo ovelha, porque o meu momento não muda a minha condição. Nós precisamos entender sobre identidade espiritual, estado e posição. Estado é a maneira como eu estou, posição, ela é Cristo. Então quando Deus olha para mim, Ele não olha para o meu estado, Ele olha para a minha posição. A gente chama isso de representatividade. É por isso que quando Jesus estava na cruz, Deus o abandonou, porque Deus não via seu filho, Deus via o meu pecado, para que hoje quando Deus me olhar, Ele não veja meu pecado, Ele veja Cristo. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque quando Deus olha para o homem, ou Ele vê o primeiro Adão, ou Ele vê o último. Isso é representatividade. Então quando Ele olha a nomenclatura na porta, Ele sabe fazer uma leitura de quem está do outro lado. Para as pessoas é paralítico, para mim é ovelha. Para as pessoas está ressecado e ferido, mas para mim é minha ovelha, porque Deus não me olha enxergando as minhas feridas, Deus me olha enxergando a minha identidade. Eu queria que você guardasse isso no seu coração.
Quando Deus olha para mim, Deus não olha para a contundência da ferida que eu carrego, mas da posição que eu possuo, porque a minha posição é mais forte do que o que aconteceu comigo. Então Ele cruza aquela porta. E ainda que os discípulos não entendam porque Jesus cruza aquela porta, eles têm aquela percepção de que Jesus sabe muito bem o que vai fazer. E às vezes a gente fica querendo entender o porquê de Jesus entrar em alguns lugares. A gente quer saber o porquê dele entrou e acaba perdendo a percepção de que ele está entrando. Melhor do que saber porque Jesus entra é você perceber quando ele entra, porque ainda que não entenda o porquê de ele entrar, eu sinto quando ele entra e sei que alguma coisa sobrenatural Deus tem para fazer nas nossas vidas. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Ao cruzar aquela porta, a olhar para aquele indivíduo, a ter uma noção intrínseca da realidade daquele indivíduo, ainda que alguém diga ressecado, manco e aleijado, Jesus vê como ovelha. Por quê? Porque Jesus não me vê, não me chama pelo que acontece comigo, Jesus me chama por aquilo que eu sou. E todas as vezes que Jesus decide curar você, Ele não te chama pela ferida que você tem, Ele te chama por aquilo que você é. As pessoas é que têm o costume de nos chamar por aquilo que acontece conosco. Deus me chama por aquilo que eu sou. É só olharmos para Lázaro, ele está do outro lado do sepulcro, mas ele diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E se os irmãos lerem a versão NVI da Bíblia Sagrada, os irmãos vão ver que o escritor diz o seguinte: e o defunto saiu. Ele está morto e Jesus chama ele de Lázaro. Ele ressuscita, o escritor chama ele de defunto. Porque as pessoas nos chamam por aquilo que acontece comigo, mas Deus não me chama pelas coisas que acontecem comigo. Jesus me chama pelo nome que Ele me deu. Então você precisa entender isso. Algumas pessoas são conhecidas na comunidade de fé, na sua rua, no seu bairro, pela dor que ela possui. Mas quando Deus decide me curar, Ele não me chama pela dor que está em mim, Ele me chama por aquilo que eu sou, porque aquilo que está em mim é maior do que a dor que eu carrego. O Espírito Santo de Deus que cura toda ferida. Ele vai se aproximar do indivíduo e vai lhe fazer uma pergunta que, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu achei até cômico. Mas Jesus vai se aproximar para fazer uma pergunta, e essa pergunta será algo singular e um divisor de águas na vida desse indivíduo. Porque Jesus poderia ter encostado perto de qualquer pessoa naquele ambiente, mas quando Jesus entra num ambiente, Ele sabe exatamente a pessoa que Ele vai se aproximar. Ele sabe exatamente o lugar onde ir, porque Ele tem um propósito específico a entrar em alguns lugares. Então Jesus vai dizer para aquele moço: oi, você quer ser curado? Não tem uma apresentação aqui, não tem um bom dia, uma boa tarde, ou como vai, como é que você está. Ele simplesmente chega e pergunta. E eu achei isso aqui cômico, porque como é que Jesus está perguntando a alguém se ele quer aquilo que ele está esperando há 38 anos? Por que Jesus tem um costume de fazer perguntas para nós cujas respostas Ele já sabe? É porque todas as vezes que Deus me faz uma pergunta, a resposta da pergunta não é para quem me perguntou, é para mim mesmo. Todas as vezes que Deus decide me perguntar coisas, as respostas às perguntas que Deus me faz não é para Ele, é para mim. É por isso que Jesus diz assim: pode tu reviver esses ossos? Por que clamas a mim? O que queres que eu te faça? Tem alguma coisa para comer, Pedro? A resposta dessa pergunta não é para aquele que pergunta para mim, mas é exatamente para aquele que vai responder. Então, quando Jesus diz àquele indivíduo: você quer ser curado? Jesus está dizendo assim: eu quero saber se para você esperar é querer. Porque nem sempre esperar é querer. Às vezes estamos estacionados em lugares que são cômodos para nós, mas a nossa expectativa de que alguma coisa pode acontecer já foi embora há muito tempo. E tudo que Deus quer saber, olhando nos seus olhos hoje, é se o seu coração ainda arde, é se você ainda tem uma esperança dentro do teu coração que alguma coisa pode acontecer, é se você simplesmente está sentado porque não existe lugar melhor para ir, ou se você está sentado na posição porque você sabe que daqui a pouco o céu manifestará para você algo sobrenatural. Então Jesus pergunta: você quer? Mas eu queria que você guardasse uma coisa: todas as vezes que Jesus cruza uma porta para nos fazer uma proposta, o lugar onde nós estamos fala mais forte do que a proposta que Ele está fazendo. Porque não tem resposta nesse texto. O que tem nesse texto é um desabafo que está engasgado na garganta dele há 38 anos. Ele não vai dizer que nem quer e nem que não quer. Ele vai explicar as problemáticas para que Jesus possa cumprir o que Ele propôs quando Ele cruzou a porta. Porque para nós é mais fácil explicar do que crer. As nossas orações às vezes são ensinando para Deus e mostrando para Ele as dificuldades que nós temos na nossa vida. Porque quando Deus me faz uma proposta, a minha realidade fala mais forte do que a proposta. Porque todas as vezes que Deus propõe algo para mim,
a minha realidade não combina com aquilo que Ele está dizendo que vai propor para mim. Mas às vezes nós olhamos para o lugar onde estamos, e eu queria que você entendesse uma coisa: seu momento não define o seu destino. O lugar onde você está não determina o lugar onde você vai chegar. Você precisa entender essas questões. Todas as vezes que Deus nos chama para ser alguma coisa, nós não combinamos com aquilo que Deus diz que a gente vai se tornar. É por isso que nós temos o costume de olhar para o lugar errado, porque quando Deus diz alguma coisa para mim, eu tenho que olhar para a sua palavra e não para dentro de mim. Porque se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver corrupção, eu vou ver um homem falho, um homem pecador. Mas se eu olho para a palavra daquele que proferiu para mim, eu acredito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Ele vai explicar, e Ele vai desabafar, porque para nós é mais fácil desabafar do que crer, do que acreditar e agarrar a palavra. Então Ele vai falar os pormenores, e Ele vai abrir o seu coração, sem nem saber que ali é o Cristo, o Filho de Deus, que está falando com ele. E Ele vai dizer o seguinte: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. O que Ele está falando nas entrelinhas é que Deus só pode cumprir o que Deus quer cumprir se Deus precisar terceirizar aquilo que Deus quer dar para Ele. Ele está dizendo: Deus, para que o Senhor cumpra o que o Senhor quer cumprir na minha vida, eu preciso que passe pela mão de outra pessoa e não só pela tua. Eu preciso de alguém para me colocar nos braços e me levar até o tanque, porque esse ambiente é um ambiente de competição, de competitividade, onde as pessoas brigam umas com as outras para ver quem chega primeiro. Então a problemática dele é exatamente essa: eu estou precisando de alguém. E tem dias que a gente fica esmolando dos homens o que só Deus pode dar para nós. A gente fica meio que só falta estar escrito na nossa testa: eu estou precisando. Tem gente que é tão transparente que a gente vai ler o stories da pessoa, a gente já vê a vida da pessoa todinha lá, porque a pessoa vive esmolando a atenção do outro. Tem gente que te pergunta: como é que você está? Querendo ouvir, me pergunta como é que eu estou. Porque a gente tem esse costume de achar que algumas vezes Deus só pode fazer se alguém for lá e pôr a mão, se alguém for lá e liberar uma palavra profética, se alguém for lá e dizer alguma coisa. E enquanto ele quer chegar no tanque de Deus, o Deus do tanque está sentado do lado dele faz 5 minutos. Mas tem gente que está trocando a fonte pelo tanque, porque não entendeu o grau da revelação. Isso aqui é muito profundo, profundo demais. Não tem ninguém que me ponha no tanque. Segunda problemática dele: ele dogmatizou o lugar da revelação. Ele acha que Deus só se revela ali, que Deus só está ali, que Ele só movimenta lá. E eu conheço pessoas que são assim, elas dogmatizam lugares. Assim como a mulher em Samaria disse: Jesus é no monte e no templo. Jesus disse: nem no monte nem no templo, é espírito em verdade. Nós é que temos o costume de colocar Deus no lugar e dizer: é só aqui que Ele faz, é só ali que Ele entra, é só ali que Ele opera, é só ali que Ele faz alguma coisa. E enquanto Ele quer chegar exatamente naquele tanque que um anjo movimenta, o Deus que é maior do que o anjo que movimenta a água está sentado do lado dele, está perguntando para ele: eu quero saber se você quer a cura. Eu não quero saber das explicações, se é difícil para você, se a concorrência está muito grande, se está difícil para você chegar. Eu quero saber se você quer o milagre. É isso que eu vim perguntar para você. Mas ele olha e diz: e quando eu tento, eu até me esforço, eu até vou, eu até tento me arrastar, mas sempre vem outra pessoa. Ele diz assim: no meu lugar. Porque para nós a bênção do outro é sempre a nossa, porque para nós a vez do outro é sempre a nossa vez. A gente olha e diz: eu estou sofrendo mais. E sobre bênção não é o quanto eu sofro, mas é o quanto eu aprendo enquanto estou sofrendo. A capacidade de receber são 2 pontos. Existem coisas que eu recebo pela fé, mas existem coisas que eu recebo pela maturidade. Então todas as vezes que eu estou dentro de um ambiente de sofrimento, Deus não olha o quanto de sofrimento eu passo, mas o quanto eu aprendo. Apesar do sofrimento, eu me qualifico e Deus vem e me abençoa. Então ele olha e diz assim: tem gente passando na minha frente, a vez do outro a gente pensa que é nossa. Só que Jesus não está perguntando nada disso para ele. Jesus não quer saber nada disso. Jesus só queria uma resposta tão simples quanto a pergunta. Eu não estou perguntando se está fácil ou se está difícil, se tem gente correndo na tua frente ou se não tem, se é muita gente, a competitividade é muito grande. Eu estou perguntando se você quer ser curado. É tão difícil dizer eu quero, né, irmãos? Porque a meritocracia colocou na nossa cabeça que você tem que ser merecedor do que Deus tem para você. Então você não pode simplesmente dizer: Deus, eu quero. Você tenta se comportar para ser merecedor de receber o que Deus está te dando. Existem pessoas que estão
se chicoteando, estão se martirizando para dizer: eu estou pagando o preço para receber isso aqui. Aí não entendeu a força e o poder que existe nessa graça. Porque ainda que eu cumprisse tudo o que Deus quer que eu cumpra, as minhas obras eram trapos de imundícia diante dele. Porque ele é perfeito, a sua obra é perfeita. Por isso que ele disse: está pago, está feito, está consumado. Mas muitas vezes a nossa mentalidade acaba interferindo da gente receber coisas que o próprio Deus está ali nos habilitando a receber. Sabe o que é interessante? É que Jesus não cruzou aquela porta e disse assim para ele: como vai? Como é que você faz para sair daqui quando a água é movimentada? Como é que você faz para ir no banheiro, para comer? E quando o anjo desce, que alguém vai correndo, aí você vai dizer: como é que é? Porque Jesus não cruzou a porta e fez esse tipo de pergunta para ele. O verso diz o seguinte: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Sabe por que Jesus não entrou hoje, olhou para você e disse assim: e as contas, como é que tá? E essa dor que você carrega, como é que tá? Como é que você está se sentindo? É porque quando Jesus cruzou a porta, ele já sabia como você estava e há quanto tempo você estava. Jesus disse: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Mas ele disse: você vai sentir que eu estou com você até lá. A gente às vezes pensa que Jesus só está lá quando ele cruza a porta e se mostra para nós. Mas olha o que é que o texto diz: que Jesus já tinha toda a historicidade da história daquele moço, tem todo um extrato da sua história. Jesus vendo esse deitado e já sabendo que estava nesse estado há muito tempo. É por isso que Jesus se adianta naquilo que ele quer. É como se Jesus dissesse nas entrelinhas o seguinte: como você está, eu já sei. Há quanto tempo está assim, eu sei. Que dói, eu sei. Que está ferindo, eu sei. Que está difícil, eu sei. Tudo isso eu já sei. Todo seu diagnóstico interno, externo, tudo isso eu já conheço. Tudo isso sobre você eu já sei. O que eu quero saber é se você quer mudar. O que eu quero saber é se você não quer mais aceitar essa condição e partir para uma nova condição. Deixa eu te dizer uma coisa: como você está, Deus já sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que você está sentindo. Tudo o que Deus quer saber hoje é se você quer sair daqui de uma maneira diferente de como você entrou. Aí tem gente que chegou nesse lugar, pastor Vanderlei, dizendo: Deus, é o culto da tua resposta. Mas Deus manda te dizer: deixa de ser besta, não sou eu que vim te dar a resposta, sou eu que vim atrás de uma. Você quer ou você não quer? Você quer cura ou não quer cura? A ferida eu sei que está aí, a doença eu sei que está aí, mas eu quero te curar hoje aqui. Deus já sabe onde está doendo. Deus já sabe onde está latejando. Ele veio exatamente com todo um diagnóstico debaixo do braço. Mas tudo o que Ele quer é que, ao invés da gente querer ensinar para Ele o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer, é simplesmente se abrir e dizer assim: eu quero. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Tem muita gente aqui na minha frente, tem gente que chegou antes de mim. Mas se o Senhor está propondo para mim, eu não quero entender os teus métodos, eu não quero saber como é que o Senhor vai fazer. Eu simplesmente aceito o que o Senhor tem para mim. 38 anos esperando um movimento, mas o que põe ele de pé é a palavra. A gente às vezes espera que alguns movimentos aconteçam, mas só a palavra de Deus consegue nos colocar de pé de verdade. Porque quando Jesus vai liberar uma palavra sobre ele, dá um toque naquele indivíduo e dizer assim: eu quero que você levante e que você tome a sua cama, fique de pé e que você ande. Aquilo que está em Jesus vai passar para aquele moço, e aquilo que faz aquele moço ficar prostrado vai ter que ir embora, porque o que entrou nele agora é maior do que aquele que fazia ele ficar prostrado. Aquilo vai passando para ele, e a gente, quando lê o texto, pensa assim: foi automático, ele saiu dando dupla pirueta carpada. Tudo na vida tem processos. Jesus dá um toque no indivíduo e fala para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Ele nunca viu Jesus na vida, irmãos. Sabia nem quem era Jesus, não entendia nem de profecia. O próprio texto vai dizer que ele não sabia nem quem foi que mandou ele andar. Mas naquele dia, quando Jesus deu um toque nele, parece que eu estou vendo o dedo mindinho dele mexendo pela primeira vez. As pernas estalando, mas não é estalando para quebrar, é estalando para voltar para o lugar. As suas pernas ficando retas. E a gente sabe
que a cada passo que um homem dá, ele suporta o dobro do seu peso em cada fêmur. Isso faz a musculatura crescer, é um desenvolvimento automático. Por isso que um paraplégico tem o fêmur fino. Quando Jesus diz para ele: eu quero que você levante, tome a sua cama e anda. Cama fala de história, e é o retrato de toda a história, que se a gente pudesse, a gente tocava fogo e jogava no lixo. Mas Jesus diz o seguinte: a cama será a estrutura para fortalecer as bases que eu estou colocando de pé. Sabe o que é que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Você vai sustentar aquilo que te sustentava. Não, tu não entendeu não, vou dizer de novo. Jesus está dizendo: você vai sustentar aquilo que te sustentava. Sabe, o teu passado vai servir de halteres para fortalecer o que eu estou colocando de pé. O passado daquele homem é exatamente uma ferida intrínseca. Ser abandonado pela sua família, ser deserdado do seu pai, da sua mãe, ser abandonado no tanque para comer as migalhas que as viúvas lançavam naquele ambiente. Aí ele é abandonado lá. Tudo que ele quer é se desfazer daquela história, é abandonar tudo aquilo, deixar aquele ambiente e nunca mais lembrar. Mas quando o Senhor põe ele de pé, ele diz o seguinte: cura não é esquecer da ferida. Sabe por quê? A ferida me faz lembrar que eu sempre vou lembrar, mas não como eu vou lembrar. Então o Senhor está dizendo o seguinte: existem feridas que eu curo, existem problemas que eu trato, que eu mesmo deixo a marca, porque a marca me faz lembrar, mas ela não me ensina como eu vou lembrar. Então eu pego essa marca, pego essa história, e ela vai servir de estrutura para fortalecer esse plano novo que eu escrevo para você. Deixa eu te dizer o seguinte: teu passado não é pá para te enterrar, teu passado é halteres para você se exercitar. Você vai se fortalecer, se levantar e vai prosseguir, irmão. É isso que Deus está, aleluia, meu Deus, louvado seja a Bíblia. É isso que Deus está ensinando para nós. Que a minha história não é minha coveira, é a minha pedagoga. Tudo que acontece conosco, tudo que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem o Senhor. Mas o maior dilema, para me fechar exatamente aqui, não é ser apenas curado. O maior dilema da vida é, depois de você ser curado, você ter força para sair do ambiente da doença. Porque tem muita gente que já está até de pé e curada, mas continua no tanque da desgraça. Existem curas que Deus faz em mim, existem curas que Deus me faz tirando de ambientes doentios. E existem pessoas que Deus está levantando para ser curadas, mas ela continua num ambiente de doença, onde existem palavras negativas, onde existem pessoas que são como doenças sobre a sua vida. E Deus está dizendo para ela: é necessário que você se posicione e saia desse lugar, porque o lugar que eu tenho para você é lugar de cura, é lugar de vitória, é lugar de bênção. Mas nós às vezes se sujeitamos em estar em alguns lugares e estar com algumas pessoas que são como doenças para nós, são como bactérias espirituais para a nossa vida. A mesma Bíblia que me manda seguir a paz com todos é a mesma que diz e a santificação, que é separação. Então eu paz com todo mundo, mas não precisa andar com todo mundo, porque alguns são doença para a minha vida. E existem lugares que a gente está acostumado a querer voltar, porque a gente já se escravizou naquele lugar. Mas Deus está dizendo para você: se eu te coloquei de pé, se eu mudei a tua história, sai desse lugar de amargura, sai desse buraco, vem para um futuro novo que eu tenho para você. Cura começa assim, irmãos. Mas é muito difícil para alguns ter força para passar pela porta das ovelhas de novo, porque porta das ovelhas é uma retrospecção da história de alguém que foi abandonado lá. E todas as vezes que o olhar daquele homem cruzava a porta das ovelhas, onde os sacerdotes passavam, a lembrança vinha no seu coração e na sua mente: alguém um dia passou por ali e me jogou aqui. Existem lugares que você não quer passar nunca mais na sua vida. Existem lugares que você não quer passar nem na porta da cidade, que você lembra de coisas que te trazem à memória aqui dentro, que te fazem doer, porque relembrar parece que é viver de novo. Mas o Senhor estava dizendo para ele: chegou a hora de você sair. E a porta que completa a tua cura é exatamente a porta de um dia onde um dia você foi abandonado. Para que eu possa completar em você o que eu estou fazendo, você precisa ter autoridade para sair exatamente por aquele lugar. A primeira vez que você saiu naquele ambiente, que você entrou nesse ambiente, você entrou com alguém para te abandonar, você entrou para ser jogado. Mas se você crê no que eu estou te dizendo, você vai passar de lado a lado comigo aqui hoje. Você só precisa crer e receber o que eu estou te dizendo,
pegue toda a sua história. Eu não quero que você abandone nada do que te pertence, porque a tua história mostra quem você é. Assim como Josué, o Senhor disse para ele assim: para onde é que você vai? Pegue 12 pedras também, memorial. Ele queria esquecer daquilo, porque Moisés foi morto, e ele tinha uma amizade intrínseca com Moisés. Mas o Senhor disse assim: não são só os líderes que vão pegar a pedra para o memorial, eu quero que você lembre também, e que você passe isso para os seus filhos. Eu quero que você cruze aquela porta. A porta das ovelhas é uma porta baixa, curta, salpicada de sangue de ovelha. Tem um caminho pequeno que passa por trás do templo, onde as ovelhas passavam ali junto com os sacerdotes na hora da expiação. Ele vai passar exatamente naquele local. E sabe o que é que o texto diz? Que quando ele sai daquele lugar, ele chega exatamente na porta do templo. Porque existem portas que nos conduzem para outras portas. O mundo espiritual é assim. E sabe como é que se chamava a porta daquele templo naquela época? Porta Formosa. Porque por trás de uma porta da ovelha tem sempre uma porta formosa. Quando ele chega exatamente no âmbito da porta das ovelhas e sai e entra agora na porta do templo para se apresentar, porque Deus faz isso. Deus é aquele que vai no nosso oculto, no anonimato, porque as piores pelejas dessa vida são travadas na arena do anonimato. E Ele vai lá e diz o seguinte: agora eu quero que você levante daqui e saia. Você estava em oculto por 38 anos, mas agora eu quero que você se apresente no templo. Porque quando Deus oculta alguém, ninguém revela. Mas quando Deus decide revelar alguém, ninguém oculta, irmão. E quando Ele se apresenta naquele ambiente, deixa eu te entregar uma coisa: existem pessoas que nunca vão entender o lugar que você chegou, porque nunca te viram por trás da porta das ovelhas. Existem pessoas que jamais entenderão a posição que Deus te colocou, porque elas não estavam com você quando as águas eram agitadas e você tentava. E era como um sabonete escorrendo das mãos e você tentava pegar, até que Jesus chegou para mudar a tua vida. E a religião tem um problema, é que o cara está em pé, curado, mas o religioso não vê o milagre, ele vê o protocolo. Ele só enxerga o sábado, ele não consegue enxergar o milagre ambulante na frente dele. Ele olha para o sábado e ele predetermina dizendo o seguinte: mas o dia não é esse, a hora não é essa, o momento não é esse. Porque é exatamente assim que acontece nas nossas vidas. Quem nos vê no lugar onde Deus nos colocou sempre acha que a gente não está pronto para estar lá. É porque não assistiu às noites em que você estava por trás da porta das ovelhas comendo pão que o diabo amassou. Não viu? E essas pessoas têm o costume de dizer assim: não é o tempo para ele, o dia não é esse, o momento não é agora. Mas simplesmente ele diz: olha, quem falou comigo mandou ficar em pé e eu simplesmente fiquei. Ele disse para mim que era para mim ficar em pé e eu estou de pé, e isso pronto. Não importa se é sábado, sexta-feira 13, dia da bruxa, não importa que dia é, Deus mandou ficar em pé e eu fiquei. E o dia é exatamente esse. Se Ele está dizendo que o dia é hoje, Ele quer te curar agora, acabou, irmão. Não importa quanto tempo faz, Ele está dizendo para alguém: o dia é hoje, eu quero agora. Não importa a opinião de ninguém, eu faço hoje nova todas as coisas. Aleluia. Deus está dizendo: o dia é hoje para você, rapaz. É o dia em que eu mudo a tua vida. É o dia em que eu curo você. É o dia em que eu te coloco de pé, que eu restabeleço os teus ânimos. Eu conheço a tua história. Eu sei do que você passou, eu sei do que você enfrenta. Mas chegou o tempo de eu te tirar desse lugar que te faz sofrer, de eu arrancar esse sofrimento de dentro de você. Eu lembro de Deus usando Jeremias dizendo o seguinte: eles tratam a ferida da filha do meu povo de maneira superficial e dizem paz, paz, não havendo paz. Às vezes nós temos uma ferida latente no nosso coração, nas nossas memórias, e nós queremos minimizar coisas que são pesadas mesmo, que são complicadas, e a gente às vezes tenta minimizar para tentar mascarar. Mas Deus sabe a profundidade das coisas que há em mim. Existem pessoas que estão tão acomodadas no ambiente do tanque, do paradigma, que ela já colocou até um band-aid sobre a sua ferida. Band-aid maquia, mas não anula a dor que está debaixo do plástico, irmão. A ferida está continuando dizendo para você que você não vai conseguir. A ferida continua insistindo em você, dizendo que está doendo, que está latente, que está ali sangrando. Mas Deus está dizendo para você: eu sei o quanto você já sofreu, eu conheço a tua história, sei o teu levantar e o teu deitar, eu já sei do que acontece com você
muito tempo. E hoje eu poderia sentar do teu lado nessa cadeira aqui na Igreja do Povo, ficar perguntando para você, mas para que perguntar se eu já sei de tudo? O que eu vim saber, diz o Senhor para você, é se hoje você quer ser curado. Porque se você quiser ser curado, há uma unção proveniente de Deus para sarar todas as feridas da nossa alma e do nosso coração aqui hoje. Cadê os nossos ministros de louvores? Vamos tanger um louvor aqui, o Senhor. E Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo, ou na internet ou aqui: eu conheço a tua dor, mas eu sou cura para você. Tem dias que a gente chega nesse lugar e não é a vontade que nos traz, é a dor. Tem dias que é a nossa dor que nos carrega e Deus se apropria da dor. Deus permite dores porque as dores nos conduzem a lugares que nós deveríamos ter ido quando nada estava doendo. Deus tem esse costume de se apropriar. E eu lembro de Isaías dizendo: no ano em que morreu eu vi, conduzido para dentro do templo por causa do luto. E tem dias que a gente está sendo conduzido para dentro do ambiente da revelação porque uma dor nos trouxe para esse ambiente. E o Senhor está dizendo para você aqui hoje: eu me apropriei da tua dor. Foi eu mesmo. Eu conheço a tua ferida. E todas as vezes que eu revelo a ferida de alguém, não é para cutucar, é para curar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te mostra a ferida de outra pessoa, não é para você cutucar ela, é para você curar ela. Porque a unção que há em nós é a unção que cura todas as feridas. A Bíblia nos diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele cravou, Ele carregou sobre Ele. Tudo que era contra nós Ele levou nele, para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida abundante não fosse apenas no espírito e não apenas na alma, mas também no nosso corpo. As aflições que nós carregamos, as lutas que nós travamos, Deus hoje diz: não é o anjo que eu vou mandar para movimentar a água. Eu não vou mandar um mensageiro, não vai ser terceirizado, Vanderlei, vai ser eu mesmo vou cruzar a porta. Sabe, Deus abandonou a festa para ir no tanque da desgraça de um camarada para dizer assim: está aqui, eu poderia estar na festa hoje tomando vinho, eu poderia estar na festa hoje congratulando com os judeus, mas eu decidi vir na tua miséria para fazer da tua miséria uma festa. Aleluia! Eu decidi no lugar da tua dor, eu larguei a festa para fazer da tua dor uma festa. Eu sou Deus de cura, de milagre, de poder. Não tente me explicar, não diga para mim: Deus, são 10 vagas para 2 pessoas. Não me explique, não diga: Deus, tem gente mais capacitada do que eu não quero saber. O que eu quero saber é se você quer. E o primeiro passo para receber a cura é reconhecer que está doente, é reconhecer que dói. Então diga para o Senhor hoje: está doendo, Deus, eu não aguento mais, me cura, me ajuda. E a Rafa, o Senhor que te sara, desce sobre essa casa com cura sobre a tua vida. Se você crê nisso, levante a mão e comece a receber. Receba, tenho cura sobre esta casa, cura sobre este lugar, em nome de Jesus. Deus, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que escreve decretos, Tu és o Deus que livra na cova dos leões, numa ferida profunda que o Senhor não possa curar, numa ferida do passado, de amargura, de relacionamentos frustrados. Mulheres que apanharam dos seus maridos, mulheres que foram abusadas, crianças que foram abusadas ainda na sua adolescência, na pré-adolescência. Você convive com feridas mentais, com feridas intrínsecas, psicomentais e sentimentais. Deus sabe quem é você quando a porta do quarto se fecha, quando você se tranca naquele quarto e tudo que você pede é: Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. E Deus manda te dizer: eu poderia te matar, mas eu prefiro te curar. Eu poderia te matar, mas eu prefiro te curar. Eu prefiro te curar aqui hoje. Deus, o Senhor poderia nos matar, mas o Senhor vai matar aquilo que está nos matando. Eu poderia matar você, mas eu vou matar aquilo que está te matando. Eu poderia destruir tudo de uma vez por todas, mas eu vou destruir aquilo que está te destruindo. Eu sou o Deus que te abraço, e não importa o tamanho da dor que você entrou com ela aqui, você não cruza essa porta do mesmo jeito que você entrou. Depressão, eu te dou uma ordem no nome de Jesus, vai embora. Síndrome do pânico, em nome de Jesus, vai embora.
complexos de inferioridade, medo, pânico, em nome de Jesus. Frustrações sentimentais, agonias vão embora. Ei, essa medicação que você toma, você vai parar de tomar. Esses remédios que você toma para dormir, você vai parar de tomar. Deus está dizendo: eu te curo do teu passado agora. Se tem